Eu vou ler um trecho do 2º capítulo de A Máquina de Fazer Espanhóis, este livro aqui, de Walter Hugo Mãe. Abracei o corpo da minha mulher, segurei-lhe a mão, a sua cabeça no meu ombro. Criei um pequeno embalo como para adormecê-la, ou como se faz a quem chora e queremos confortar. Vai ficar tudo bem, vai correr tudo bem. O que era impossível, e o impossível não melhora, não se corrige. Estávamos encostados à parede, sob o cortinado, como fazíamos na juventude, para os beijos e para as partilhas tolas de namorados. Estávamos escondidos de todos, eu e a minha mulher morta, que não me diria mais nada. Por mais insistente que fosse o meu desespero, a minha necessidade de respirar através dos seus olhos, a minha necessidade vital de respirar através do seu sorriso. Eu e a minha mulher morta, que se demitia de continuar a justificar minha vida e que, abraçando-me como podia, entregava-me tudo de uma só vez. E eu, incrível, deixava tudo de uma só vez ao cuidado nenhum do medo e recomeçava a gritar. Com a morte, também o amor devia acabar. Ato contínuo, o nosso coração devia esvaziar-se de qualquer sentimento que até ali nutrira pela pessoa que deixou de existir. Pensamos, existe ainda, está dentro de nós. Ilusão que criamos, para que se torne todavia mais humilhante a perda e para que nos abata de uma vez por todas com piedade. E não é compreensível que assim aconteça. Com a morte, tudo que respeita a quem morreu devia ser erradicado, para que aos vivos o fardo não se torne desumano. Esse é o limite, a desumanidade de se perder quem não se pode perder. Foi como se me dissessem: Senhor Silva, vamos levar-lhe os braços e as pernas, vamos levar-lhes os olhos e perderá a voz. Talvez lhe deixemos os pulmões, mas teremos de levar o coração e lamentamos muito. Mas não lhe será permitida qualquer felicidade de agora em diante. Caí sobre a cama e julguei que fui caindo por horas, rostos e mais rostos colocando-se diante de mim, e eu por ali abaixo, caindo, sem saber de nada. Quando por fim me levantei, estava há anos-luz do homem que reconheceria, e aprender a sobreviver aos dias foi como aceitar morrer devagar, violentamente devagar, a revelia de tudo quanto me parecia menos cruel. E a natureza, se do meu coração não se esvaziou o amor pela Laura, estaria numa aniquilação imediata para mim também, poupando-me a miséria de ver o sol que arde sem respeito por qualquer tragédia. Fica-se muito zangado como pessoa, não se criem dúvidas acerca disso. Fica-se zangado e deseja-se aos outros pouco bem, e o mal que lhes pode acontecer é-nos indiferente, ou, mais sinceramente, até nos reconforta. Isso sim, como um abraço de embalo, para que não se ponham por aí a arder como o sol, e, sobretudo, não falem como uma alegriazinha ingênua, de tempo contado, e nos façam perceber o quanto éramos também ingênuos, e nunca nos preparáramos para a derrocada de todas as coisas. Nunca nos preparamos para a realidade. Passamos a ser cidadãos terrivelmente antipáticos, mesmo que façamos uma gestão inteligente desse desprezo que alimentamos crescendo. E só não nos tornamos perigosos porque envelhecer é tornarmos-nos vulneráveis e nada valentes, pelo que enlouquecemos um bocado e somos só como feras muito grandes, sem ossos,
metidas dentro de sacos de pele imprestáveis, que já não servem para nos impor verticalidade nem nas mais pequenas batalhas. Como faria falta ferrarmos toda a gente e vingarmos-nos do mundo por manter as primaveras e a subitamente estúpida variedade das espécies, e as manifestações do mar, e a expectativa do calor, e a extensão dos campos, e as putas das flores e das arvorezinhas cheias de passarinhos cantantes aos quais devíamos torcer o pescoço, para nunca mais interferirem com as nossas feridas profundas. Que se fodam os discursos de falsa preocupação dessa gente que sorri diante de nós, mas que pensa que é assim mesmo, afinal, estamos velhos e temos de morrer. Um primeiro, o outro depois, e está tudo muito bem. Sorriem, umas palmadinhas nas costas, devagar que é velhinho, e depois vão-se embora para casa a esquecerem as coisas mais aborrecidas do dia. Onde ficamos nós, os velhinhos? Uma gelatina de carne a amargar como para lá dos prazos. Que ódio tão profundo nos nasce, como incrivelmente nos nasce alguma coisa num tempo que já supunhamos tão estéril. A Laura morreu. Pegaram em mim e puseram-me no lar com 2 sacos de roupa e um álbum de fotografias. Foi o que fizeram. Depois, nessa mesma tarde, levaram o álbum porque achavam que ia servir apenas para que eu cultivasse a dor de perder a minha mulher. Depois, ainda nessa mesma tarde, trouxeram uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e disseram que com o tempo eu haveria de ganhar um credo religioso, aprenderia a rezar e salvaria assim a minha alma. E um médico respondeu: a verdade é que ficam mais calmos. Achei que era esperado de mim um desespero motor. Digo motor para dizer de ação. Algo como partir coisas, revirar os móveis, agredir fisicamente os funcionários, os enfermeiros que me poderiam prender. O quarto pequeno é todo ele uma cela. A janela não abre. E se o vidro se partir, as grades de ferro antigas seguram as pessoas do lado de dentro do edifício. Pus-me a olhar para o chão com ar de entregue. Estou entregue, pensei. Aos meus pés, os 2 sacos de roupa e uma enfermeira dizendo coisas simples, convencida de que a idade mental de um idoso é, de fato, igual à de uma criança. O choque de se ser assim tratado é tremendo e, numa primeira fase, fica-se sem reação. Se aquela enfermeira pudesse acabar com aquele sorriso, ao menos acabar com aquele sorriso, seria mais fácil para mim entender que os meus sentimentos valiam algo e que sofrer pela Laura não vinha de uma longura alienígena, não era uma estupidez e, menos ainda, vinha de um crime para a clausura e tudo. E ela sorria e eu poderia desejar-lhe com tanto desprezo o pior mal do mundo. Que lhe arrancassem os braços e as pernas, pensava eu, tirem-lhe os olhos e façam-na perder a voz e chamem-lhe cabra, porque é o que ela merece. Senhor Silva, com esta mantinha vai ficar quentinho à noite, ainda aqui vai ter muitos sonhos bonitos, vai ver. Fiquei um pouco quieto. Perguntaram-me se eu queria imediatamente arrumar as roupas nos cabides diante de mim. Eu assinei negativamente com a cabeça. Deixaram-me à vontade. Disseram que era bom que me dessem uns minutos para sentir o quarto, ganhar corpo naquele espaço, ir à janela e perceber que a vista não é grande, mas existe um jardim, uma pequena praça e, como era verão a começar, algumas pessoas paravam por ali e havia ainda os tais pássaros e até as criancinhas podiam brincar com as suas bicicletas nas imediações. Os quartos da ala esquerda
deitam sobre o cemitério. O médico olhava para o chão e fazia ar de quem não via nisso mal algum. E voltava a dizer: deitam sobre o cemitério, é verdade, mas são ocupados pelos nossos utentes que infelizmente já não se podem levantar. Eu levantei-me. Fui perceber que jardim era esse onde as crianças, as milagrosas crianças, poderiam brincar. E tive a certeza de que mais tarde, quando o corpo me traísse por completo, haveria de estar acamado e mudado para um daqueles quartos com vista para o cemitério. Era o caminho. Ficaria deitado dia e noite a ver pela janela que o céu clareava e escurecia sobre a terra, abrindo já as mandíbulas que me haveriam de tragar. Depois, lá retirei as roupas dos sacos e as fui pendurando como me apeteceu. Os gestos mecânicos, sem energia alguma, faziam aparecer as camisas alinhadas, umas atrás das outras no armário, e alguém, de quando em quando, espreitava pela porta para achar que eu estava a portar-me muito bem. A Elisa ainda estaria no lar, talvez a reconfortar-se com o médico pela decisão difícil de deixar ali o pai, e eu sabia que voltaria para se despedir com um beijo, em tudo traidor, e seguiria com a sua vida chorando na viagem de regresso à casa. Eu tinha já toda a roupa pendurada num arrumo impecável quando ela entrou. Houve um descanso no seu medo ao ver-me sossegado como pude naquela brancura do quarto. Entrou, beijou-me a face e disse-me que ali eu ficaria bem. Vai gostar de estar aqui com novos amigos, pessoas que lhe farão companhia todo o dia. Eu quis que ela pensasse que assim seria tudo melhor, segundo o seu desejo, porque por uma filha nos falta o ódio como deve ser. Aceitei o beijo e sentia afastar-se metro a metro, como se entre o seu e o meu corpo existisse um cordão que rebentaria quando esticado demais. Sentia deixar-me ali, correndo para os braços do seu marido e dos meus netos, onde a vida era feita das coisas de sempre e com cores nas paredes, pensava eu. No lar, por todo o lar, as paredes são brancas e entre o vazio mais intenso do céu e a candura das paredes não há diferença. Sentimos-nos cegos. Qualquer mancha ou imperfeição na planura do estuque já é uma exceção que aprendemos a observar e nos ajuda a quebrar o mesmismo abundante em nosso redor. Um dia, havemos de esboroar-nos na luz. Esta brancura é um estágio para a desintegração final.